Eu estou colocando para gravar, porque se não gravar no YouTube, depois eu venho para cá. Pera lá, ó. Ele está configurando. Se vocês entrarem no meu canal agora, joia. Tivemos problemas na transmissão aqui ao vivo ao YouTube, mas estamos de volta aqui. Estou aqui eu, Pedro Neto. Você já não vou mais gastar tempo aqui me apresentando. Se vocês acompanham o meu canal, vocês já sabem que eu sou perito, que eu tenho especialização na área de contratos bancários, que já atuo há mais de 10 anos aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. E o objetivo dessa live, que deu um problema na transmissão, peço desculpa a todos, né? É para abordarmos a questão do livro, do guia prático para a revisão de contratos de cheque especial em 5 passos. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Nós temos aqui tanto os 4 colegas, que... Opa, o que houve aqui? Os 4 colegas que estão aqui presentes, tá? A Maria Gabriela, o Leonardo, o José Machado e o Gustavo Pulita, os 4 tiveram acesso a esse livro, né? O Gustavo e o José Machado, eles compraram esse livro. A Gabriela e o Leonardo me ajudaram, digamos, no período que eu estava avaliando o conteúdo do livro para fazer o lançamento, né? Agradeço a eles por isso, tá? Então, temos aqui o guia prático, tá? Como eu já falei em lives, em vídeos anteriores, tá? O objetivo principal desse livro, tá? Desse e-book, é ajudar aos leitores a entenderem, principalmente, como fazer a revisão de um contrato dessa modalidade através do Excel em 5 etapas. São 5 etapas, são 18 passos, tá? Até aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a etapa na qual você irá recompor a movimentação da conta corrente, tá? Para fazer isso, primeiro, você tem que verificar se existe um contrato relativo a essa conta que você estará revisando. Mas, né, mais uma pessoa que está entrando aqui, eu vou admiti-la, tá? Mas, mesmo que você não tenha o contrato, você pode revisar a conta corrente, mas para revisar a conta corrente, você tem que ter os extratos. Se você não tiver, no mínimo, os extratos da conta corrente, não há como você efetuar qualquer análise técnica em cima dessa operação de crédito, né? Eu também, aqui, o terceiro passo, que é a questão da data de exigibilidade dos juros. Até eu estava conversando aqui um pouco antes dos outros colegas ingressarem, eu estava conversando sobre isso com o Gustavo, né? Opa, deixa eu ver aqui. Está transmitindo? Não. Ué. Está transmitindo, me desculpe, né? Que você tem que saber a data de exigibilidade dos juros para saber qual o período base de apuração dos juros. Uma conta em que os encargos são cobrados no último dia útil do mês, ou o último dia do mês, ou no primeiro dia útil do mês seguinte, com certeza, o período de apuração desses encargos sempre será do primeiro dia ao último dia do mês, né? Mas, por exemplo, uma conta com débito no 5º dia do mês, isso significa que os encargos serão sempre calculados do dia 5 desse mês até o dia 4 do mês seguinte. E tudo isso você tem que observar antes de começar a revisão da movimentação ocorrida nessa conta corrente, sobre o risco de você apurar taxas de juros distorcidas com relação àquilo que realmente é aplicável à conta corrente de demanda. Tá? Depois disso,
você vai recompor o movimento da conta corrente. Recompor o movimento da conta corrente, o que é? Você vai pegar o extrato e, digamos, até eu coloco isso no final do e-book, eu coloco toda a movimentação dessa conta corrente de exemplo, você vai recompor numa planilha eletrônica e você vai conseguir chegar exatamente aquele saldo final que a conta corrente apresenta no extrato. Eu vou mostrar para vocês agora há pouco. Tá? Na segunda etapa, você irá apurar quais as taxas de juros que foram praticadas naquela conta corrente. Ou seja, mesmo que você não tiver o contrato, há como você saber qual foi a taxa de juros aplicada. Como isso? Através do saldo devedor médio utilizado nessa conta corrente e o valor que foi debitado a título de juros em cima desse limite de crédito. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? Tá? Aqui tem mais 5 passos, mais 5 passos. Você vai ter que efetuar o bloqueio e desbloqueio dos depósitos que foram realizados em cheque, como eu explico aqui no e-book, tá? Aquele depósito que foi realizado em cheque, ele só vai estar disponível para o correntista após a sua compensação. Embora, às vezes, ele já esteja constando lá no extrato da conta corrente, tá? Ele não está disponível. Tá? Ele não está disponível. Tá? Daí tem o sexto passo, que é apurar em quais datas que ocorreram os saldos devedores nessa conta corrente. Deixa eu admitir mais um colega aqui, o Murilo, que também é meu aluno de mentoria, está ingressando. Tá? Apurar o saldo devedor médio. Tá? Eu explico aqui no livro como apurar o saldo devedor médio. Saldo devedor médio não é você somar todos os saldos da conta corrente e dividir pelo número de dias do mês. Não. Você tem que ponderar o saldo de cada dia da conta corrente, seja ele positivo ou negativo, pelo número de dias que aquele saldo ficou vigente na conta corrente. E eu ensino aqui no e-book como fazer isso utilizando uma função do Excel que se chama somar produto. Tá? Não vou explicar isso agora, porque senão não vai dar o nosso tempo aqui. Tá? Daí mais um passo, tá? Mais uma pessoa ingressando aqui. Você terá que identificar o valor que foi debitado a título de juros sobre o limite de crédito em conta corrente, sempre observando se aquele débito que você, digamos, você está considerando para apurar a taxa de juros, ele se refere ao limite de crédito concedido em conta corrente. Porque na movimentação da conta corrente pode haver cobrança de outros encargos que não sejam relativos a essa linha de crédito, tá? Então, você sempre tem que prestar atenção a isso, tá? Eu ensino aqui o passo 10, eu ensino também como sumarizar essas informações no Excel, também utilizando funções do Excel, como o PROCX, ou seja, eu ensino como fazer tudo isso de uma maneira bastante tranquila, tá? Mais fácil, para você otimizar o teu trabalho e ter sumarizado todos aqueles dados que você apurou através dessa revisão da conta corrente. Por exemplo, você conseguir sumarizar quais os saldos que a conta corrente apresentava no final de cada período de apuração dos juros, qual foi o saldo devedor médio, quanto que foi debitado de juros referente ao cheque especial naquele período, qual o total de juros que foi cobrado em relação ao cheque especial nesse período e a taxa de juros que foi praticada. E também eu vou ensinar aqui, a gente vai ver nos próximos passos, tá? O que a gente vai fazer? O que eu ensino, até ouvir que a gente não deve dizer ensinar nesse tipo de treinamento, a gente deve falar, eu demonstro como apurar as taxas
na conta corrente, né? Tem mais uma pessoa ingressando aqui, tá? Eu demonstro aqui, tá? Na etapa 3, que a etapa 3 você vai, os leitores digamos, vão verificar, não vou falar nem aprender, vão verificar como recompor a movimentação ocorrida na conta corrente, tá? Utilizando a menor das taxas, ou seja, a taxa que foi praticada pelo banco, né, que a gente que você vai ter apurado com base naqueles passos ensinados na etapa 2, né, ou a taxa média de mercado, que é a taxa divulgada pelo Bacen. Então, aqui no passo 11, eu demonstro como pesquisar as taxas médias de mercado no Bacen, tá? E como comparar essas taxas praticadas com as taxas que foram divulgadas pelo Bacen. E daí, revisar a conta corrente considerando a aplicação da menor dessas duas taxas, ou seja, a taxa que foi praticada na conta corrente ou a taxa média do Bacen. Pode falar, quem que está falando? Tem uns 2 colegas lá no YouTube querendo o link para te acompanhar. Me acompanhar pelo Zoom. Pelo Eles Zoom? não Pera têm, lá. eles não têm um link no Zoom. Eu mandei um aqui, mas não deu certo. Não, pera lá que eu já mando para você, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou pegar ele aqui. Cadê? Participantes. Invite. Deixa eu pegar aqui o invitation. Deixa eu pegar aqui Machado. Ó, José Machado. Ó, até estou compartilhando essa tela com vocês, tá? Ó, eu vou te passar novamente o link, Machado, daí você manda para eles, tá? Você manda para eles. Que talvez tenha dado uma zica total aqui no live stream, tá? Você recebeu, Machado? Tá. Então, beleza, continuando. Eu vou mostrar eu demonstro como revisar a conta corrente aplicando a menor das duas taxas e como comparar os juros que foram praticados originalmente na conta corrente com os juros que seriam aplicados caso considerada a menor das taxas, tá? Que a gente costuma dizer que é a limitação dos encargos à taxa média de mercado. Vejam que não faria sentido você substituir todas as taxas pela taxa média de mercado. Por quê? Porque pode acontecer em algum período que a taxa média de mercado seja maior do que a taxa que o banco praticou na conta corrente. Então, seria prejudicial para o correntista. Então, o que você tem que fazer é sempre aplicar a menor das duas taxas. Tá? Então, daí a etapa 4, tá? Que é uma etapa mais final do serviço aqui, ou seja, que eu demonstro como afastar a cobrança de juros sobre juros, ou seja, afastar o anatocismo da conta corrente em demanda. Eu acredito que todos aqui saibam o que é, como que você identifica o anatocismo nas contas correntes, tá? O anatocismo nas contas correntes, ele só ocorre, tá, quando existe a cobrança, ou seja, o débito de juros em situações em que não existe saldo credor na conta corrente, tá? Ou não existem depósitos disponíveis nessa mesma data para cobrir a integralidade dos juros, tá? Caso não haja, o que vai acontecer? Debitou os juros na conta corrente, a conta corrente vai estar com saldo devedor, e até esse saldo devedor ser coberto, ou o valor dos juros ser coberto, tá? Está ingressando mais uma aluna minha aqui, a Aline, tá? Até esse valor dos juros ser coberto por depósitos, né? Ele vai impactar a base de cálculo de juros no período subsequente. Ou seja, vai ocorrer a capitalização de juros, porque os juros serão apurados não apenas em cima do capital principal que o correntista utilizou, mas também dos juros que foram debitados na sua conta corrente.
Tá entendendo? E aqui eu demonstro que na conta... Eu levei bastante tempo para aprender isso, tá? Bastante tempo para aprender isso. Para você afastar qualquer capitalização de juros na conta corrente, basta você... Eu nem costumo dizer aplicar a regra do artigo 354 do Código Civil, não. Eu costumo chamar de regra de imputação dos depósitos ao pagamento prioritário de juros. Ou seja, tá? Sempre que ingressar algum depósito na conta corrente, tá? Esse depósito vai ser utilizado prioritariamente para pagar os juros e depois para pagar o principal, ou seja, para pagar aquele montante que você utilizou do teu limite. Tá legal? Então, ó, eu demonstro aqui no passo 16, eu demonstro também como comparar os juros praticados com os juros revisados, considerando o afastamento da prática de anatocismo. Tá? Daí aqui, finalmente, na etapa 5, eu mostro como revisar a conta corrente, tanto considerando a aplicação da menor taxa, como o afastamento da prática de anatocismo. E aqui, até depois que eu fizer esses comentários, eu vou pedir aqui para o Gustavo fazer os comentários dele, para o José Machado fazer os comentários dele, e assim por diante. Tá? E eu demonstro aqui, por fim, tá? Como comparar os juros praticados com os revisados sem anatocismo e com a limitação dos encargos à menor taxa. Tá? E, no fim, veja que o objetivo que eu tinha quando eu resolvi escrever esse e-book não era tão somente atender aos peritos que querem atuar com isso, mas também qualquer pessoa que seja curiosa, ou seja, qualquer pessoa que queira saber, puxa, será que cobraram os juros capitalizados na minha conta corrente? Como que eu verifico se aquele percentual que o banco indicou aqui que ele me cobrou foi esse percentual mesmo que ele me cobrou, tá? E eu também eu falo um pouco do que fazer com as diferenças identificadas, tá? Isso daqui é mais aplicável para o caso de auxiliares da justiça, tá? Como quase todos nós aqui que somos peritos judiciais, ou seja, você vai apurar um valor do indébito lá, e o valor do indébito é o quê? É as diferenças que você vai apurar, digamos, indébito, caso o juiz venha a decidir que não deveria ter sido cobrado capitalização de juros nessa conta corrente e que não deveria ter... Também não deveria ter sido aplicado taxa de juros acima da taxa média de mercado. Tá? Isso daqui, digamos que é só um bônus que eu apresento aqui no e-book. Tá? E aqui eu apresento no livro, tá? No último capítulo, eu apresento o extrato da conta corrente, ou seja, se a pessoa quiser aprender como fazer isso, ela pode chegar aqui, ó. Vou até pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar esses extratos aqui, deixa eu pegar até aqui em cima, ó. Peguei os extratos aqui, ó. Vocês estão enxergando a minha tela de PDF, né? Tá? Eu vou extrair isso daqui, ó. Extrair isso daqui, tá? Vou extrair, ó, aqui vocês já conseguem até aprender como fazer, ó, extrair. Gerei um PDF só com as movimentações da conta corrente, tá? Eu posso pegar aqui, eu utilizo o Adobe Acrobat Pro, tá? Eu posso pegar isso daqui, deixa eu salvar aqui, vou salvar aqui mesmo, deixa eu colocar aqui extrato, tá? Salvei aqui como extrato, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse extrato aqui e eu vou converter ele numa planilha. Seria o primeiro ponto, tá? Você faz isso com os extratos em PDF que você tiver, tá? No caso aqui, eu apresentei esses extratos como um modelo, tá? Você pega isso daqui, você
exporta para uma... Deixa só eu colocar... Tá, eu vou colocar aqui nos meus downloads mesmo, porque depois eu vou deletar isso aqui. Tá, ó, exportei, ó. Ele está pegando, vai transformar aquele meu PDF em planilha eletrônica. Leva algum tempo, tá? Ó. Beleza, ó. Ele converteu, ó. Veja, eu tenho toda a movimentação da conta corrente aqui, tá? Seria o primeiro passo quando você vai revisar uma conta corrente. Mas veja que ele trouxe tudo como valor, tá? Trouxe tudo como valor, tá? Eu acho que tem uma passagem no livro que eu mostro, ó, por exemplo, o saldo. O que é o saldo? O saldo nada mais é do que o somatório dos débitos e créditos que aconteceram na conta corrente, tá? Então, se você quiser, ó, eu demonstro isso no livro, você vem aqui, ó, pega essa soma aqui, ó, coloca, fixa só a primeira célula, pega isso daqui, ó, copiou aqui para baixo. Vamos ver se bateu. Eu não sei por que não está dando aqui. Não deveria. Isso são, digamos, são problemas que a gente tem com lançamentos ao vivo, tá? Mas aqui, ó, aqui eu tenho reproduzido aquele extrato, tá? O que eu fiz, tá? Eu reproduzi aquele extrato aqui, tá? Saindo dos 3.444 e chegando lá embaixo no zero, tá? Eu vou só congelar aqui esses painéis, tá? Então, ó, aqui, ó, eu saí do saldo 3.400, tenho todas as movimentações aqui, tá? O que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu fiz aqui o bloqueio. Aqui, ó, por exemplo, aqui aconteceu um depósito em cheque, tá? Eu falo no e-book que, normalmente, esses depósitos em cheque, eles podem ser um desbloqueio em 1 dia, 2 dias, 4 dias. Na época que eu comecei a trabalhar, em 1989, tá? Que eu trabalhava com compensação de cheques, tinham cheques que eram compensados em 18 dias. Hoje é 1 dia, gente. Hoje é 1 dia útil, tá? Às vezes acontece compensação em 2 dias, mas normalmente é 1 dia, tá? Você deve seguir a indicação de dias que está indicado, digamos, no histórico do lançamento, tá? Ou, caso não seja indicado o prazo para a compensação dos cheques, você utiliza 1 dia útil, tá? E daí aqui, ó, eu fiz aqui o bloqueio, esse cheque foi depositado na terça-feira, foi desbloqueado na quarta-feira, ó. Foi desbloqueado na quarta-feira. Opa, mais uma pessoa ingressando aqui. Deixa até... Ó, eu tenho diversos participantes, vou até tentar colocar... Eu não sei se eu consigo Pedro, colocar... Oi, pode falar. Quem está falando? Os colegas estão enviando mensagem aí no grupo, pedindo o link também. O Leonardo. Tem um monte de gente no YouTube, professor. Sou eu? Sim, sou eu. Professor, eu mandei agora de novo no grupo. Eu recebi o link do YouTube, não esse, mas agora consegui. Tá? Eu também entrei agora, peguei perdi todo o aqui, início. tá? Deixa eu mandar aqui pro Leonardo. No grupo, Pedro, o pessoal do grupo aqui está pedindo, o grupo dos peritos. Ah, tá, o grupo dos peritos, tá. É. Eu vou mandar aqui o grupo dos peritos. Aqui eu não lembro, eu acho que eu não tinha mandado no grupo dos peritos. Tá? Então, beleza. Deixa eu só ver aqui. A2, tá? Na cadeirinha. Tô com diversos aqui. Tô com diversos colegas aqui. É que não vai aparecer todo mundo na tela do YouTube, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa até eu ver como é que tá saindo essa transmissão aqui no YouTube. Professor, não estava sendo transmitido no YouTube, não estava passando lá. Não estava passando naquele link, né? Mas não, naquele link não.
Naquele link não tá, porque deu esse problema, ele não reconheceu a chave, tá? Mas eu até estou entrando aqui na minha outra tela, eu estou entrando aqui no YouTube, vou entrar no meu canal e verificar se está tendo alguma transmissão ao vivo. Tá tendo sim, se entrar pelo canal direto, tá aparecendo. Tá indo como live cheque especial, tá? Isso. Aconteceu esse problema, tá? Tudo bem, vamos lá, tá? Então, ó, Professor. vejam aqui, ó. Oi, quem que está falando? É Keile. Oi, Keile. Keile. Diga, Keile. Eu e mais alguns colegas, a gente estava tudo lá no YouTube, né? Então, a gente perdeu todo o início aí da sua aula. Vai ficar gravada? A maior parte dela vai ficar gravada, tá? Só o início... Essa parte de você explicar ali o PDF, não, a gente perdeu tudo. Parte... Não, essa parte de eu explicando o PDF vai ficar gravada no YouTube, sim, tá? Vai ficar gravado no YouTube, tá? Não queria perder a aula. Ó, tem aqui a questão, eu demonstro como fazer o bloqueio e desbloqueio, chegar no saldo disponível, e daí aqui que é a parte importante, tá? Que aqui nessa coluna você vai trazer o saldo devedor, tá? O saldo devedor, tá? Mas o saldo devedor disponível na conta corrente, tá? E com base no saldo devedor disponível que você vai apurar o saldo devedor médio, tá? Eu até vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, tá, o primeiro mês, ó, por exemplo, o primeiro mês, ó, F2. O que é o saldo devedor médio, ó? Ele é uma média ponderada de todos esses valores negativos pelo número de dias de cada um desses saldos, tá? De cada um desses saldos. Tá? Teve saldo credor, por exemplo, aqui, ó, teve 2 dias de saldo credor, esses 2 dias de saldo credor, ele vai ser considerado na apuração do saldo devedor médio, tá? Se você não considerar isso, você não vai apurar adequadamente o saldo devedor médio, tá? Então, ó, o saldo devedor médio mais nada é do que a ponderação dos saldos ocorridos na conta corrente em todos os dias, tá, desse período de apuração, o valor desse saldo vezes o número de dias que ficou esse saldo, mais o valor do próximo saldo, vezes o número de dias desse outro saldo, mais o saldo do outro dia, vezes o número de dias. Por isso que a gente utiliza o somar produto, tá? A gente utiliza o somar produto e soma, tá? E divide pelo número de dias do mês, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, esse mês é mês 10. Mês 10, ele tem que ter 31 dias. Se eu pegar aqui e selecionar todos os dias desse mês aqui, ó, selecionar todos os dias desse mês, ó aqui embaixo, ó, vocês estão enxergando? Soma 31 dias. Se a gente pegar aqui o próximo mês, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o próximo mês, que é o mês 11. O mês 11, ele tem só 30 dias, tá? Se eu pegar aqui a soma que foi utilizada, tá? Pegar aqui, por exemplo, ó aqui ele tá considerando... Opa, espera lá, ó. Deixa eu... Ó. Ele está considerando a soma, ó, veja aqui, ó, ele está considerando do dia 1º até o último dia do mês, tá? Até o último dia do mês, dia 30, o Valmir está entrando aqui também, tá? E se eu pegar isso daqui, ó, se eu pegar esse período aqui, ó, ele vai dar uma soma de 30 dias. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, tá? E como? Apurei o saldo devedor médio, tá? Aqui, ó, juros debitados, tá? Como que Oi, quem que está falando? Quem que está falando? Desculpa, professor. Aqui. Oi. Desculpa, não tô conseguindo. Quem que está falando?
É a Kelly. Não, meu áudio estava ligado aqui errado. Ah, tá, desculpa. Tá, tudo bem, Kelly, sem problemas, tá? Então, aqui, ó, juros debitados. Você tem, eu até demonstro o quanto é importante você utilizar a função do Excel, tá? Que é a formatação condicional. Ó. Vejam aqui, ó, que eu tenho linhas marcadas sempre em amarelo, que são as linhas aonde foram cobrados encargos, aonde foram cobrados juros, tá? Relativos ao limite de crédito em conta corrente, relativos ao cheque especial, tá? Isso facilita muito, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, foi cobrado aqui no dia 1º, foi cobrado o juro referente ao mês 11 de 95. Beleza. Como que eu apuro a taxa que foi praticada? Dividindo, ó. A taxa de juros praticada, você pega o valor que foi debitado, dividido pelo saldo devedor médio que você apurou. Muito simples assim, tá? É bastante simples. Então, aqui, ó, tá, nós já estamos aqui com 40 minutos, tá? Então, aqui, ó, se você estiver fazendo uma revisão de uma conta corrente, a primeira coisa que você vai ter que fazer é apurar as taxas que foram praticadas, tá? Daí, com base nas taxas praticadas, esta até foi uma pergunta que o Gustavo me fez, né, Gustavo? A questão, como que você faz para, digamos assim, para expurgar os débitos, ou seja, como você faz para expurgar esses juros debitados e daí recalcular, considerando a menor taxa, considerando o afastamento do anatocismo e assim por diante, tá? Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou pegar, tá? Só para mostrar para vocês rapidamente, ó, eu vou criar uma cópia disso daqui, ó, tudo ao vivo, ó. Vou pegar, ó, tá? Peguei aqui, ó, apuração de taxas, ó, apuração de taxas. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, vou filtrar por cor, tá? Vejam que se a gente vier aqui, ó, o saldo final aqui está zerado, o saldo devedor aqui está zerado, tá? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou filtrar aqui, vou filtrar por cor, tá? E daí vou pegar e vou deletar só esses débitos aqui, ó, tá? Ó, deletei aqui, ó, deletei aqui, vou tirar, selecionar tudo, vejam, quanto que eu vou ter que ter aqui no final, tá? Eu vou ter que ter, aqui, pera lá, aqui, eu acho que aqui ele debitou mais do que deveria, aqui ele debitou mais do que deveria, tá? Aqui, tá. Aqui não vai dar porque ele tá deletando tudo, mas se você deletar um por um, ó, se você pegar o somatório só dessas células que estão filtradas aqui, ele deu 96.695, que, vamos ver aqui, ó, juros debitados. Juros debitados, Ctrl Enter, ó, 96.390 é os juros que foram debitados. Aqui nessa planilha que eu peguei aqui nessa apuração, está dando um pouco mais, porque aqui ele está considerando o débito de juros que foi efetuado no primeiro mês, tá? Esses 305 aqui, tá? Que é juro de um mês que não vai entrar nessa apuração. Por quê? Porque ele foi debitado em cima de um período que você não tinha extrato para avaliar. Ou, nesse caso aqui, eu não tinha os extratos para avaliar. Espera só um minutinho que caiu o meu fone aqui. Só um pouquinho. Se vocês quiserem intervir aqui, em algum momento, pode intervir. Ou seja, se eu chegar aqui, e debitar aqui, beleza? Vamos ver aqui,
cheguei aqui, ó. O saldo da minha conta corrente, tá? Ó, o saldo vai ser 96.390, que é exatamente o valor dos juros que foram debitados. Vocês estão entendendo? Pessoal, me fale, vocês estão muito quietos. Professor, Oi, diga, Machado. eu tenho um curso de MBA que eu estou fazendo, e agora às 8 horas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. É o seguinte, eu fiz um módulo de perícia bancária com o pessoal de um outro Corecon, Certo. até porque um amigo meu é o coordenador do curso. Aí eu falei, vou dar uma forcinha para ele, vou ver uma outra opinião sobre o assunto. E lá eles tinham a tributária, a trabalhista, então eu fiz o curso só do bancário. E o professor passou muito rapidamente sobre conta corrente. Aí eu queria ver com o professor o seguinte: qual é a relevância, qual é o impacto, qual o problema que eu tenho com os assistentes técnicos. Esse professor, ele não trabalha o IOF, ignora o IOF no cálculo do percentual, e principalmente a movimentação dos cheques. Pelo que eu entendi dele, ele não faz essa movimentação porque uma coisa se compensa com a outra. Então, o professor já fez isso alguma vez, já teve problema com assistente técnico. Você, qual é a relevância? Isso, a relevância e, tipo assim, o bônus e o ônus de agilizar o trabalho não fazendo isso, qual é o impacto disso depois? O impacto vai depender do montante que a pessoa teve de cheques depositados na conta corrente dela. Ou seja, o quanto isso impactou o saldo devedor dela, tá? O impacto maior é o seguinte, IOF de conta corrente, tirando o Banestado, que ele debitava o IOF junto com juros, tá? Os outros bancos sempre debitam em separado. E, normalmente, as ações revisionais de contas correntes, tá? Elas não entram no mérito do IOF. Não entram. Se entrar no mérito do IOF, você vai ter que, tecnicamente, avaliar isso daí, tá? Mas o que eu te digo é que, sei lá, das quase 300 auditorias de conta corrente que eu já fiz até hoje, tá? Teve umas 2 ou 3 que abordou o IOF, eram do Banestado e só por isso, entende? Porque não, dentro do que você falou, não é relevante. A questão que você disse de, eventualmente, você não considerar os cheques, os depósitos em cheque, você vai apanhar do assistente técnico. Eu te digo porque eu apanhei. No início da minha carreira, tá? Teve uma fase ali que eu não bloqueei os depósitos em cheque. Todas as vezes, eu apanhei do assistente técnico. Todas, sem exceção, tá? Se você cair na mão de assistente técnico do Itaú, do Bradesco, principalmente, tá? Sei lá, Mercantil, Santander, quando eles têm indicados bons assistentes técnicos, você vai apanhar sempre, tá? Vai apanhar sempre, por quê? Porque, como eu demonstro aqui nesse e-book, tá? Esse valor que foi depositado em cheque, ele só vai ficar disponível para o correntista depois que o cheque depositado for compensado. Enquanto isso, ele não vai ser utilizado a título de amortizar o saldo devedor dele ou aumentar o saldo credor dele. Está entendendo? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Machado.
Respondeu sim, professor. Até eu estou fazendo o caso do Banestado, que o professor está me mentoreando, e eu fiz todas essas compensações. Mas eu queria mesmo saber sua opinião, porque esse outro instrutor eu achei muito estranho, Tá? No início, digamos, da minha atividade como perito, tá? Tipo assim, aquilo que eu falei, eu entendia de conta corrente, tá? Mas não era um expert. Eu aprendi a maioria disso com o meu ex-sócio, tá? Que ele era assistente do HSBC, o Fabrício Teixeira, a quem eu devo muito em termos do que, digamos, do que eu aprendi nesses anos, tá? Mas eu aprendi com eles. Eu lembro que a gente tinha, eles tinham lá na empresa deles, uma planilha que você lançava. Em cada planilhinha do Excel, você tinha uma planilhinha para cada mês, tá? E daí tinha colunas lá para bloqueio de um dia, bloqueio de 2 dias, 4 dias e assim por diante. Cara, era um inferno essa planilha. Funcionava perfeitamente, mas teve um caso de uma perícia que eu apresentei aqui para uma cidade no interior do Paraná, que só os anexos do meu laudo pericial totalizaram 1.500 páginas. 1.500 páginas. Mas se você fizer corrido na forma que eu demonstro para vocês aqui, entende? Você faz isso muito mais fácil, entende? Não fica uma informação pesada para o juiz avaliar, para os advogados avaliar, para os assistentes técnicos avaliarem. Ou seja, é um negócio que fica mais fácil para todos os teus leitores avaliarem mais facilmente no teu laudo pericial. Tá legal? Daí, o que mais? Tá? A gente tem mais 12 minutos aqui, tá? Vejam, ó, daí aqui, ó, eu estou compartilhando a tela com vocês aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Apuração das taxas, daí eu demonstro lá primeiro eu demonstro como calcular a menor das taxas. Vou até puxar isso daqui para cá, tá? Ou seja, aqui o que eu fiz? O que eu fiz para chegar a essa planilha? Eu peguei essa mesma planilha aqui de apuração de taxas, eu repliquei ela, tá? Daí eu deletei todos os juros que foram debitados, conforme eu demonstrei para vocês lá, filtrando lá as linhas em amarelo. Eu só não deletei a primeira cobrança de juros, que se referia a um período que não estava dentro do meu escopo de análise nessa conta corrente, tá? E daí o que eu fiz? Aqui eu simplesmente mudei. Ó, vejam que aqui a planilha ela continua apurando os dias, continua apurando o saldo, saldo devedor médio revisado, tá? O que eu fiz, tá? Eu peguei lá e só no final de cada mês, aqui eu busquei qual que era a menor das taxas, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui ele está buscando na sumário 1. Deixa eu achar aqui onde que está. É que aqui ela não tá mostrando a minha planilha de sumário 1, mas, teoricamente, ela está buscando, né, comparativos. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, ó, reexibir. Ó. Exibir, atualização de valores. Por que não está demonstrando as minhas outras planilhas? Aqui, ó. Sumário. Ó, vejam, aqui, esse daqui é um sumário que eu fiz, tá, utilizando o PROC-V, o PROC-X, ó. Aqui, ó. Aqui eu fiz o sumário da apuração das taxas, ou seja, qual o saldo que tinha em cada um dos meses avaliados, qual que era o saldo disponível, que era o saldo que estava, não no extrato, saldo disponível, ou seja, o saldo com eventual bloqueio de depósitos em cheque. Aqui eu tenho o saldo devedor médio, tá? Ou seja, aqui ele está buscando diretamente aqui nessa minha planilha de apuração de taxas qual é o saldo devedor médio,
os juros que foram debitados e qual a taxa praticada. Daí aqui, ó, aqui eu busco, eu demonstro isso lá no e-book, tá? É como pesquisar a taxa média, tá? E daí fazer uma comparação. Aqui eu faço uma comparação entre a taxa média de juros do Bacen e essa taxa que foi praticada. Por exemplo, ó, aqui, ó, em outubro de 95, tá? O banco praticou 14,33, mas a taxa média divulgada pelo Bacen foi 11,9, tá? Houve uma variação aqui de 29,22%, que você, como perito, você nunca deve dizer se é excessivo, abusivo. Não, você só deve dizer se é acima ou abaixo da taxa média de mercado e o juiz que vai determinar isso. E aqui eu tenho a menor das duas taxas, tá? A menor das duas taxas. Aqui ele procurou. Qual que é a menor das duas taxas? A taxa que foi praticada ou a taxa média de mercado? Aqui ele vai buscar. Daí aqui, ó, aqui ele está fazendo uma busca aqui dos valores. Deixa até eu congelar isso aqui, tá? Deixa eu pegar isso daqui só para ficar mais fácil nesses últimos minutos que nós temos aqui. Congelar o painel, tá? Ó, daí aqui, ó, no livro lá eu demonstro como você sumarizar todos os cálculos que você fez numa única planilha, tá? Isso é muito importante para quando você está, digamos, elaborando o teu laudo pericial, caso você seja perito, tá? Que mais, tá? Então, ó, aqui eu tenho a planilha de apuração das taxas, tá? Das taxas de juros. Ó, aqui estão os 96 mil que foram cobrados originalmente na conta corrente, tá? Aqui na revisão considerando a menor das taxas, ó, de 96 mil veio para 5.658. Então, qual que foi o efeito? Ó? Vamos ver aqui, ó, efeito da menor taxa. Deixa eu procurar aqui. Ó, revisado a menor taxa. Ó. Tá aqui, ó. Qual que foi o impacto da menor taxa? Foi de 72 mil. Ah, mas por que não foi de 96 mil? Por quê? Porque tinha um saldo devedor de 18 mil que foi lançado para perdas pelo Banco Real. Tá? Então, esses 18 mil, isso eu demonstro lá no... Ó, esses 18 mil aqui, ó, que teve... No extrato vai ter aqui, ó, um lançamento como transferência para cobrança. 18.485. Zerou a conta corrente do correntista aqui. Isso não quer dizer que ele depositou 18 mil. Não. O banco transferiu isso para prejuízo. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter que um dia pagar por isso. Tá? Os bancos, nesse livro eu não explico, tá? Mas os bancos têm os níveis de classificação de crédito que vão de nível A até nível H, tá? No nível A vai ter uma provisão para perdas de 0,25% e no nível H vai ter uma provisão de 100%. E depois de 180 dias, um crédito classificado, um cliente classificado para nível H, todo saldo devedor dele, ele tem que ser baixado para prejuízo. Ou seja, o banco tem que baixar esses recebíveis, digamos, dos ativos dele. Entende? Tem que baixar, vai para prejuízo. É uma despesa, inclusive uma despesa dedutível. Ele baixa, tá? Mas isso não significa que o correntista tenha depositado esses 18 mil. Tá? Isso é meio complicado de eu explicar agora para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Tá? Então, continuando. Aqui tem a questão do anatocismo. Ó, vejam, lá no e-book eu demonstro como fazer o afastamento do anatocismo.
como que você faz isso? Você só vai cobrar os juros quando houver saldo credor ou depósitos na conta corrente, tá? Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, débito de juros recalculados, ó. Tinha 200, nesse caso aqui, ó, tinha R$ 218 de juros para cobrar, tá? No caso, na mesma data aqui, esse correntista tinha juros, tinha crédito credor na conta corrente dele. Daí cobrou na mesma data aqui. Mas se a gente for mais lá para o final, deixa até eu vir mais aqui para o final. Por exemplo, aqui, ó, aqui nesse mês, ó, os juros referentes a novembro de 1997, que eram de 414,45, tá? No dia 1, que era a data de exigibilidade, não tinha saldo. No dia 1, não. No último dia, o saldo da conta corrente, na abertura do dia 1º, ele era de 7.405,33 negativo. Teve depósito nesse dia? Não teve. Mas, no dia 2, aqui, ó, teve um depósito de 15 mil. Então, aqui você cobra, esse 15 mil foi suficiente para cobrir todos os 414 lá. Daí você debita aqui, beleza, ó. Debitou, não vai ter mais juro em aberto, tá? E mais, deixa eu correr aqui mais se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, pode perguntar, gente. Ó, aqui, Professor. deixa eu ver. Oi, quem que está falando? Isabela. Isabela, diga, Isabela, deixa eu achar você na minha tela aqui. Não estou achando você, né? Estou só com... Professor, eu tenho 2 perguntas. Eu entrei no meio da aula, porque eu estou em outra aula do MBA, mas eu vi que você trabalha, tem os dias da semana ali, tá? Estou vendo na sua planilha. Você está trabalhando na planilha com o saldo médio em dias úteis? Ó, vai depender, ó. Veja, tem o que acontece. A maioria dos contratos, ele considera dias corridos, mas existem contratos, principalmente pessoas jurídicas, por isso que, se você não tiver nenhum contrato, você não vai, digamos, você não vai conseguir saber se eram exigíveis juros somente com base nos dias úteis ou nos dias corridos, tá? Existem contratos, principalmente contratos de conta garantida, que são contas garantidas que na verdade, são, em alguns casos, a conta garantida ela é um limite de crédito em conta corrente, em outros casos é um limite de crédito à parte, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Existem casos que o contrato de limite de crédito em conta corrente, ele estipula que os juros serão apurados apenas com base nos dias úteis, tá? Daí, nesse caso, você tem que proceder ao cálculo de uma forma distinta da que eu demonstro aqui. Aqui eu demonstro como você apurar considerando todos os dias do mês, tá? Mas é um ponto muito bem observado por você. Por quê? Perfeito. Porque se forem só com base em dias úteis, você vai ter no mês o quê? Vai ter no mês, sei lá, 20 dias úteis, 22 dias úteis, 21 dias úteis, 23, dependendo, né? Daí você vai ter que ver, nesses 23 dias úteis, quantos dias que teve saldo devedor, né? Mas veja, dias úteis, da mesma forma, você vai ter que fazer a ponderação, considerando os dias úteis que tiveram saldo credor e dias úteis que tiveram saldo devedor. Entende? É o mesmo raciocínio. É porque eu entrei no meio, então eu sabia quando o que está fazendo com dias úteis ou não. E a outra pergunta é sobre... Oi. A outra pergunta é... Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. A segunda pergunta é sobre como que você trabalha naquele momento em que você chega na revisão da conta, você chega naquela data em que o banco destinou um valor para perdas, né? Então, lá no extrato tem
tem que nem você mostrou É a data da zerada última do 18. movimentação. Data Isso. da última movimentação. Eu já peguei a Blunder Straus que esse provisionamento de perda não é... Depois ainda continuou algumas movimentações da conta. Acontece. Quando Pode você refaz acontecer, sua conta, tá? E você chega nessa data com um saldo positivo na conta, como que você trabalha isso? Né? Você refez a conta e chegou ali com um saldo positivo. O que vai acontecer? Se tiver saldo... Eu já fiz diversas revisões que a conta tinha saldo positivo lá no final. O que vai acontecer se o juiz determinar uma revisão, por exemplo, afastando capitalização, limitando juros a menor taxa, tá? O saldo credor vai ficar maior. Tá? Simplesmente isso. Tá? Daí, qual que vai ser a diferença que, eventualmente, o banco vai ter que pagar? A diferença entre ou a diferença dos débitos vai depender do que o juiz estipular, porque pode ser o quanto o banco cobrou a maior em cada um dos períodos. Tá? Você veja, existem dois casos, duas formas que você pode revisar uma conta corrente. Tá? Isso, eu não sei, eu acho que nesse livro eu acho que eu comento rapidamente no final. Tá? Os bancos sempre tentam que o saldo revisado na data da última movimentação, esse saldo daí ele seja atualizado e acrescido de juros de mora. Mas existe muitas vezes em que o juiz determina que as diferenças em cada data de apuração de juros, tá, a diferença ela seja atualizada monetariamente da data que foi pago algum juro a maior até a data do laudo. Tá? A data do laudo, depende, se for cumprimento de sentença, não vou entrar no mérito aqui, pode ser a data do depósito judicial e garantia do cumprimento de sentença ou a data do laudo. Tá? Ou seja, existem você pode chegar a dois cálculos diferentes, vai depender do que o juiz determinar. Apuração das diferenças das datas que ocorreram cobranças a maior, tá? Considerando o que foi julgado, né? O que foi considerado excessivo. Né? O perito nunca vai dizer que algo foi excessivo ou não. Quem vai determinar isso é o juiz, tá? Ou a partir da última data de movimentação. Não sei se eu consegui atender ao teu questionamento. Nesse ponto, você disse que o saldo seria ou o saldo reconstruído da conta ou o saldo reconstruído da conta mais a diferença de juros atualizada? Ou uma coisa ou outra? Não. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Entende? Ou você pega todas as diferenças mês a mês e daí você vai atualizar ela da data da diferença até a data do laudo e acrescer juros de mora desde a citação, ou você vai pegar o saldo revisado, veja, a diferença do saldo revisado na data da última movimentação, daí atualizado monetariamente até a data do laudo pericial e acrescido de juros de mora a partir da citação. Tá? Existem duas formas. O banco sempre vai tentar defender que seja considerado o saldo, digamos, o saldo ao final das movimentações, mas vai depender daquilo que a parte tiver pedido na sua inicial, vai depender daquilo que o juiz tiver julgado no saneamento do processo. Beleza? Não sei se ficou claro para você. Sim, tranquilo. Obrigada, professor. De nada. Tá, a Isabela levantou, tá. Diga, quem mais? Keile. Diga, Keile. Lá nesse e-book que você fala, no seu e-book, né, que você está lançando, ele tem vários casos ou é só cartão de crédito? Oh, meu Deus do céu, estou com cartão de crédito. Esse e-book,
ele é específico para conta corrente, é só conta corrente, tá? Eu vou até não, eu que falei cartão de crédito errado, desculpa, professor. É conta corrente, mas não é conta garantida, não, né? Tem diferença, não tem? Tem diferença, é o que eu falei. Tem diferença, mas às vezes, por exemplo, o Bradesco já teve casos de contrato de limite de crédito em conta corrente, tá? Que seria o conhecido cheque especial, tá? Já teve casos em que o contrato era de cheque especial, mas que ele chamou de conta garantida. Às vezes, até no extrato dele, ele coloca como conta garantida. Mas conta garantida, até mesmo se a gente considerar definições que você encontra no site do Bacen, conta garantida é uma linha de crédito à parte. Que os valores, ou seja, o banco... Porque qual que é a diferença? O banco concede uma linha de crédito, tá? Para você receber essa linha de crédito, você vai ter que dar alguma garantia, seja algum imóvel, seja recebíveis, etc. Você vai ter que dar algo como garantia, e por isso as taxas médias de contas garantidas elas são inferiores ao cheque especial, tá? Elas são inferiores ao cheque especial. Por quê? Porque existe uma garantia, tá? Existe uma garantia. Então, até eu não vou alongar muito essa explicação aqui, porque senão a gente vai fugir muito do nosso prazo. Conta eu só queria saber se no seu livro, nesse e-book, não tem, então é diferente. Sobre conta garantida, não. É só sobre limite de crédito em conta corrente, que é o cheque especial. Aí pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. Pedro. Física e jurídica. Tá. Diga, Pedro, posso falar? Gabriela. Pedro, posso Gabriela. falar um negócio? Para mim, conta garantida seria para pessoa jurídica e cheque especial pessoa física, não seria mais ou menos isso? Você veja, aí é que entra a diferença. A conta garantida sempre vai ser para pessoa jurídica. Jurídica. Tá? Mas tem casos, que nem eu falei, que o Bradesco utilizou o nome conta garantida até no extrato de movimentação da conta corrente. Você está entendendo? Isso gera muitas... Por isso que muitas vezes as empresas ajuizam ações revisionais de conta corrente, pedindo limitação dos juros cobrados de conta corrente, tá? Simplesmente pelo fato de que o Bradesco colocou conta garantida, mas muitas vezes elas sequer ofertaram uma garantia. Era um cheque especial normal. Cheque especial pessoa jurídica, que, se não me engano, a partir de 2013 ou 2014, passou a ter uma série temporal específica, tá? Porque tinha um período que você tinha uma única taxa média de mercado para cheque especial, que era aplicável tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, que é a antiga série temporal 3946, que foi revisada pelo Banco Central e hoje tem uma nova série temporal que eu não lembro de cabeça, tá? Que eu acho que é 24, alguma coisa assim, tá? Beleza, gente? Então, vamos lá. Gustavo, você que leu ou está lendo o meu livro, você tem alguma outra questão referente a todo esse procedimento de como fazer, de como é importante você destacar as cobranças de juros, destacar a linha de apuração dos encargos em cada período de apuração dos juros mensais? Não, eu acho que no guia está bem explicadinho. O que acaba acontecendo é que, às vezes, um banco tem alguns nomes diferentes, né? Que nem eu te perguntei outro dia aqui na conta que eu estou mexendo, tem 3 tipos de juros debitando, né? Eu te falei, até me cobre amanhã pelo WhatsApp, Gustavo, tá? E daí eu tenho contato com bastante gente lá dentro do Sicredi, tá? Eu vou tentar achar uma pessoa da área de operações que consiga
me esclarecer aquele terceiro histórico que você me perguntou. Você sabe que adiantamento... a gente sabe que adiantamento a depositantes ele está vinculado à própria conta corrente, tá? Digamos, no contrato, na proposta de abertura de conta corrente do Sicredi, sempre tem uma cláusula específica relativa a esses adiantamentos a depositantes, mas aquele terceiro histórico que você me perguntou, eu fiquei em dúvida. Por isso que eu não te disse, inclui ou não inclui. Não, mas tranquilo. Mas fora isso, está tudo bem explicadinho, tranquilo para poder seguindo aqui, viu? Tá. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. Nossa, eu acho que vocês estão com a minha tela da... Estão com a tem uma tela bebezinha com a foto aqui. Esse meu bebezinho aqui vai fazer 21 anos mês que vem. Nossa, meu Deus. Vocês vejam, o tempo passa, né? Professor, então, eu compro o seu livro lá no seu site? No meu site, tá? Vocês têm o meu... Eu acho que a maioria do pessoal aqui tem o meu WhatsApp. Eu caí de paraquedas aqui, professor. Eu assisti sua aula uma vez, mas foi... Você vai cair lá no meu site, tá? Lá vão ter 3 cursos disponíveis, tá? Que é o essencial para o perito judicial, tá? Que explica toda essa parte de fluxo, tudo que um profissional que deseja atuar como perito é o mínimo que ele deve saber para que ele sua aula eu assisti uma dessas aulas, eu assisti sua. Né? Então, esse treinamento fala disso. Daí tem o e-book, tá? Que esse é só o e-book mesmo, tá? Eu tinha até um curso de conta corrente, até o Machado, eu acho que diversos outros colegas aqui, eles compraram esse curso, tá? Eu até tirei, eu troquei esse curso por esse e-book, tá? E pretendo transformar esse e-book num curso, tá? Mas eu quero transformar ele num curso que, digamos, que seja mais acessível para os alunos, tá? Mais acessível para os alunos financeiramente, né? E digamos assim, ele seguindo justamente essas premissas do e-book, tá? Isso eu quero fazer quando der tempo. Eu tenho um monte de projeto na cabeça, mas nem sempre dá, tá? E eu tenho também um curso que eu falo sobre assistência judiciária gratuita, que é uma dúvida que muita gente tem, tá? Verdade. Muita gente tem. Eu vou navegar lá pelo seu... Navegue no meu site, tá? Quem me conhece, vi que parece que tem uma mentoria. Eu vim indicada por umas amigas, né? Até, eu não sei se a Simone ainda tá aqui na ligação. Professor. Isso, a Simone, a Simone, ela é lá da Serra Gaúcha, né? Caxias, né? Caxias, né? A Simone é de Caxias, né? Até hoje eu prestei uma mentoria complementar para ela. A gente teve uma mentoria, eu acho que 2 dias atrás, né? Isso, eu prestei uma mentoria complementar para ela, tá? Lá no meu site vocês vão encontrar como funcionam as minhas mentorias individualizadas, tá? Não sei, não quero me vangloriar, mas olha, até hoje ninguém reclamou, então deve ser. Eu super recomendo, gente. É muito, muito. Né? Uma segurança sim, ótimo. Né? Que essa é uma questão que eu tento passar para os meus alunos, tá? Que nem a Simone falou, essa questão de segurança, que muitas vezes a Simone é uma profissional que ela sabia tudo, mas ela estava insegura, não em função da complexidade do trabalho pericial, mas quando você começa a avaliar tudo, todos os pedidos, impugnações, embargos, recursos dos autos, você fica confuso, tá? E como eu falei para ela, tá? Muitas vezes, principalmente quando você vai liquidar uma sentença, tá? Muitas vezes você tem que
ignorar muita coisa que as partes apresentaram durante o prazo lá, e tipo assim, você tem a sentença, você tem que transformar aquela sentença em números, né? E sem ser, digamos assim, direcionado por cálculos que eventualmente tenham sido apresentados nesse processo. Eu vou parar por aqui porque eu começo, a Simone sabe que eu começo a falar, né? A Gabriela, a Maria Gabriela sabe que eu, quando começo a falar, não paro mais, tá? Então, deixa eu vou até... Então, tá bom, professor. Até vou mutar meu microfone. Tá? Vou dar um stop aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que compareceram aqui, tá? A gente ficou mais de 1 hora conversando aqui, mais de 1h15, tá? Peço desculpas, tá? Para aqueles que eventualmente acessaram o link original, tá? O que eu aprendi com isso é que quando eu fizer, eu não vou... Eu vou só avisar, mas eu não vou deixar ele lá programado no meu YouTube, porque alguma coisa deu errado, ó, sério. Eu passei a semana inteira me preparando para isso, eu testei ontem, deu certo, mas aqui na hora, por algum motivo, ele não funcionou. Peço desculpas a todos vocês, fico à disposição de todos, vocês sabem que eu sou bastante acessível, quem precisa, entre em contato comigo no WhatsApp, o que eu puder responder pelo WhatsApp, eu respondo. Se precisar digamos assim, de algo mais customizado, daí eu indico a mentoria, daí a gente marca sempre digamos, eu procuro sempre atender meus alunos no horário de conveniência deles, né? Se eu não tiver algo agendado, eu dou prioridade. Eu já atendi alunos meus aqui, sei lá, 10 horas da noite, atendi alunos meus no fim de semana, então, digamos, é o meu trabalho, é o meu propósito ajudar quem está precisando, tá? E ficamos por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana, tá? Fiquem com Deus e, precisando, sabe que eu estou por aí, ok? Um grande abraço, nos vemos em breve. Até mais. Mais uma vez, obrigada, Pedro. De nada. Obrigada. Gabriela, obrigada. Um abraço para vocês. Tchau, até bom mais. final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.